Olá pessoal, sejam bem-vindos para a correção do teste de português. Eu estou. Até já estava à espera, na boa tarde, né? E ah, vamos já começar já com isto, porque o teste é super grande e pronto, vocês já sabem. Eu digo sempre a mesma coisa. Portanto, o agenda à figura. Pessoal, muito. Eu nem vou dizer nada, olha. Vou só fazer correção e pronto. Portanto, isto. O de cima era o clímax, ou seja, o lead, e o de baixo era a narração. Pergunta 2. Indique duas características da linguagem da notícia. Primeiramente, o texto da notícia utiliza a terceira pessoa e também podiam dizer que a linguagem deve ser clara, simples e de fácil interpretação. Ok? Portanto, aqui já ganharam 10%. Vamos à próxima. Pergunta 3. Eu não vou ver o texto. Ok? O texto eu li no aula anterior do teste. Eu não vou estar a ler agora na correção. Então é qualquer meu agora não vou dizer a cotação das perguntas, porque eu já disse. Não volto a dizer, é useless. Portanto é assim, só vou responder às perguntas, que é só para isso que a correção serve. 3.1. Que tipo de texto é este? Aqui quase literalmente toda a gente acertou. E eu já estava à espera porque eu já disse a resposta. Claro que não era a opção A, notícia. Claro que não era a opção 3, crítica. Não era a opção D, entrevista. Isto não, eu nem sei porque é que eu pus entrevista. Porque a entrevista é um questionário e isto não tinha questionário nenhum. Portanto é a opção B. Isto era uma reportagem, ok? Facílimo. Este texto da opção 3 este texto da pergunta 3 era a opção B, reportagem, ok? 3.2. Qual era o objetivo do texto? Um dos objetivos era identificar a presença da variante Delta de coronavírus no IRS. Ok? Portanto, o objetivo era esse. 3.3. Qual era a variante? A variante era a Delta. 3.4. O que é que a UFRGS procura? A UFRGS procurava voluntários dos cursos de graduação e de pós-graduação para orientação e realização de testes. Ok? 3.5. Indique 3 coisas que podem definir uma reportagem escrita. O texto elaborado a partir de um facto presenciado pelo repórter que se desloca ao local. Integra normalmente falas de personagens intervenientes e tem como finalidade principal informar, dar a conhecer. Ok? 3.6. Qual a estrutura deste tipo de texto? Este tipo de texto tem um lead, mesmo que seja uma reportagem, tem mesmo assim o lead. É por isso que a reportagem e a notícia são parecidas, até porque na 3.1 houve ainda pessoas que escolheram notícia. O lead, que é o parágrafo inicial, ou seja, que tem aquelas perguntinhas de onde, quando, isso, ok? Depois tem os subtítulos orientados da leitura e tem as fotografias legendadas ou não que ilustram e complementam a informação. Ok? Vamos passar para a entrevista. Mais uma vez, não vou ler o texto. 4.1. Qual a estrutura de uma entrevista? Pessoal, nós já tínhamos dado isto. Portanto, basicamente, qual a estrutura de uma entrevista? Facílimo. Tem introdução, apresentação do entrevistado, indicação do lugar e razão da entrevista. Tem o questionário, que são as perguntas de acordo com o tema da entrevista. E a conclusão, a opinião do entrevistador sobre o trabalho ou a personalidade do entrevistado. Atenção, eu até fui simpático. Eu aqui não pus explique a estrutura de uma entrevista. Não, eu pus qual a estrutura de uma entrevista. Ou seja, vocês só tinham indicar introdução, questionário e conclusão. Não era desenvolvimento, é questionário e conclusão. Não precisa, eu aqui expliquei, mas não era para explicar, era só para indicar qual é a estrutura do texto de uma entrevista. Ok? 4.2, aqui muita gente errou, eu já estava à espera. Esta entrevista é informativa ou criativa? Eu vou explicar o que é uma entrevista informativa e criativa. Uma entrevista informativa centra-se exclusivamente nas palavras do entrevistado, que são reproduzidas textualmente. O entrevistador limita-se a fazer perguntas previamente preparadas. Ok? A entrevista criativa é mais livre e requer mais habilidade por parte de quem a realiza. O questionário não é fixo e vai se adaptando às respostas do entrevistado. Agora já sabem qual é a resposta.
É obviamente a entrevista, opção A, informativa. Não era a opção B, criativa, mas era a opção A, informativa. Porquê? Por várias coisas. Já que isto é reproduzido textualmente, porque esta entrevista vocês veem que foi reproduzida textualmente, ou seja, por texto. E vocês veem que o entrevistador já estava a obter, já estava a adaptar-se às respostas. E, vocês veem que o entrevistador já imitava-se a fazer perguntas previamente preparadas. Ou seja, as perguntas que ele fez já estavam preparadas. Ou seja, isto é uma entrevista informativa. 4.3. Explique duas características desta entrevista. Portanto, qualquer que seja o âmbito da informação pretendida, o jornalista deve optar por fazer perguntas breves, claras e concisas, de forma a dar a palavra ao entrevistado. E, em qualquer dos casos, o jornalista deve preparar antecipadamente a entrevista, documentando sobre o entrevistado e sobre os assuntos com que irá abordar. Ok? 5. A crítica a António Costa. Eu não vou ler o texto mais uma vez. Mas enfim. Não levem isto muito a sério. 5.1. Explique o tipo de texto. Não é? Aqui já era para explicar, né? Tinha de haver pelo menos uma pergunta de explique, como vocês veem. Portanto, nos meios de comunicação é destinado num espaço maior ou menor a crítica cultural. Os especialistas do cinema, teatro, música, dança, artes plásticas, literatura, televisão debruçam-se sobre a produção e acontecimentos culturais em foco, apresentando-se e analisando-os, ok? Apresentam assim a sua opinião, destacando aspectos que lhes merecem maior atenção, de maneira a informar e ao mesmo tempo apreciar com base nos argumentos sólidos. Os artigos da crítica são dos mais polémicos, sendo dos seus autores muitas vezes responsabilizados pelo êxito ou o fracasso de um filme, de um livro, um disco, uma exposição. Seja como for, é muito importante o papel da crítica para a divulgação dos produtos culturais e na orientação dos gostos do público. Claro que vocês não precisavam dizer isto tudo, mas pronto. Para ficar mais completo, já disse a resposta. 5.2. Retiro duas opiniões do texto. Primeira opinião. Eu acho que eu, às vezes, faço escolhas erradas. E segunda opinião. Concluindo, espero que ele tenha... Eu tento melhorar nas decisões. Portanto, já estão aqui as duas opiniões retiradas do texto. Fácil. 5.3. Eu aqui fui muito simpático convosco. Já vou explicar porquê. 5.3. Responda com F de factos e O de opiniões. A introdução era claramente um facto. Quem pôs uma opinião pôs errado. A introdução era o F de facto. Vocês tinham de pôr um F de facto. O desenvolvimento. Pessoal, o desenvolvimento. Quem pôs F eu considerei certo. E quem pôs O também considerei certo. Porque se vocês forem ao desenvolvimento, ele tem irmãos. Isso é um facto e está no desenvolvimento. Então quem pôs F está certo. Mas depois à frente, eu acho que eu às vezes faço as coisas erradas. Isso é uma opinião. Então quem pôs F de facto no desenvolvimento está certo. E quem pôs O de opinião no desenvolvimento também está certo. Ok? Até porque, como eu disse no vídeo da crítica, o desenvolvimento pode ser facto como pode ser opinião. Está sempre a trocar. Ok? Portanto, desenvolvimento F ou O está certo. Ok? Já na conclusão, é uma opinião, ok? A conclusão é uma opinião. Concluindo, espero que ele tente melhor nas decisões. Isso é uma opinião, não é um facto. Ok, portanto, facílimo. Este teste... não. Esta pergunta em si, 6% devia ser 3, ok? Isto é super fácil. Introdução, facto. Desenvolvimento, opinião ou facto. E conclusão, opinião. Facílimo. Ok? Depois, pergunta 6. Leia a publicidade. Não vou ler. 6.1. Isto é, opção A, um anúncio institucional, ou opção B, um anúncio comercial. Vocês, aqui eu entendo o porquê de algumas pessoas errarem, porque, tipo, estava a dizer a marca, eu agora posso dizer finalmente, a marca era Fresh Apple, e vocês provavelmente devem estar a pensar, é um anúncio comercial, só para as pessoas comprarem. Sim, mas não ao mesmo tempo, não. Porque isto é um anúncio, portanto, a opção certa é a opção A. Anúncio institucional, isto não é um anúncio comercial. Porque uma maçã por dia nem sabes bem o que fazia. Isto é incentivar as pessoas a comerem mais maçãs para fazer bem à sua saúde. Portanto, isto é um anúncio institucional. O que é um anúncio institucional? É tentar fazer as pessoas com que as pessoas doem para algum sítio, para, sei lá, para ajudar a qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Pronto, anúncio institucional é isso. E um anúncio comercial é um anúncio
em que é para ajudar a empresa a crescer, literalmente. Portanto, não, isto não é um anúncio comercial e sim um anúncio institucional. Opção A era a certa. Agora, 6.2. Complete o que é AIDMA. O A é atenção, o I é interesse, o D é desejo, o M é memorização e o A é ação. Portanto, todos estes têm uma função. Todas estas letras de AIDMA, cada letra tem uma função. AIDMA. 5 letras, vocês tinham a dizer as palavras dessas 5 letras. No caso, para quem não percebeu esta parte da correção, vocês tinham a dizer as palavras a seguir à letra. Portanto, atenção, interesse, desejo, memorização e ação. Ok? Essas eram as palavras de AIDMA. 10%. 6.3. Qual destes o anúncio não tem? Opção A. O anúncio tem um slogan, que é uma ação por dia, nem sabes bem o que te fazia. Houveram pessoas que disseram que isso era o texto argumentativo burros. Isso é o slogan, mas parece o texto, mas não é. Opção A. Opção B, aliás, marca. Tem, que é Fresh Apple, é a marca. Tem a marca, portanto não é a opção B. A opção C, tem o texto argumentativo? Não, não tem. E a opção D, que é a imagem, tem. Eu até disse, é assim, isto foi uma imagem que eu fiz, está mal feita. Portanto, não era a opção D, imagem. Portanto, não era a opção A, nem B, nem D. Era a opção C, texto argumentativo. Aqui não tem um texto a explicar, tipo, o porquê da maçã ser saudável, blá, 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 blá. Não tem. Qual é a função do texto argumentativo? É dar informação à pessoa. É tipo, uma pessoa pode limpar o seu organismo, não sei o quê, tem vitamina, não sei o quê, portanto coma. Isso é um texto argumentativo. Aqui não tem, só tem tipo uma pessoa por dia, nem sabes bem o que fazia. Isso não está a explicar, tipo, o que é que a maçã faz. Portanto, isso não é um texto argumentativo, é um slogan, ok? É por isso que quem assina o slogan está errado. Porque o slogan está aí, que é uma pessoa por dia não faz bem. Isso é o slogan, ok? Portanto, qual deste anúncio não tem? É o texto argumentativo, opção C, ok? Tentar falar mais rápido. 6.4. Explique o que é o slogan. O slogan é muito importante e joga com o enorme poder da palavra. Deve ser original, conciso, fácil de memorizar e capaz de despertar simpatia pela marca, pelo produto ou pela causa. Portanto, o slogan é tipo a parte mais importante do anúncio, ok? Porque é onde, tipo, dá mais atenção ao público. Onde pode dar mais atenção ao público e mais interesse, ok? Portanto, é isso. 6.5. Qual é o público-alvo desta publicidade? Também já tinha falado desta resposta, já tinha dado esta resposta. O público-alvo é infantil, ou seja, o público-alvo significa onde é a quem é que o anúncio quer, quer dar, digamos. Onde é que a quem é que este anúncio quer ensinar, digamos. É às crianças. Uma vez por dia, nem sabes o que é que fazia. Isso é um pouco infantil de ser. Então, como é um pouco infantil, o público-alvo é infantil. É por isso que eu vos tentei ajudar, porque provavelmente muita gente ia ficar confusa com esta pergunta. E até ajudei demais. Portanto, o público-alvo desta publicidade é infantil, ok? É para malta juvenil. Também quem disse malta juvenil também considerei certo. Mas enfim, mais uma correção de quase 15 minutos. Desta vez não foi, mas quase 15 minutos. E é isto, portanto, o vídeo vai ficar por aqui, a correção vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. O próximo teste é o de Geografia. Já dei tudo na matéria, portanto podem já começar a estudar. E é isto, o vídeo vai ficar por aqui. E tchau!